Olá, seja muito bem-vindo a mais um Ponto de Vista, série especial que a gente tem feito de entrevista com os vereadores eleitos. No programa de hoje, a gente recebe a vereadora Márcia Tascletti, a gente vai conversar com ela a respeito do mandato, a respeito da história dentro da vida política. Vereadora, obrigada por nos receber virtualmente. Olá, o prazer é meu de estar falando com vocês, né, a respeito do nosso mandato, a respeito um pouquinho da vida pública. É uma honra estar aqui com você. A gente que agradece. Vereadora, você é nascida em Guarulhos, é isso? Eu nasci na Penha de França, né? E aos 8 anos eu vim para Guarulhos. Aos 8 anos de idade eu vim para Guarulhos para morar aqui e nunca mais saí. Eu sou guarulhense. Guarulhense. É moradora de que região da cidade? Oi? Você é moradora de que região da cidade? Jardim Moreira. Jardim Moreira. Quando a gente fala pergunta, né, para o vereador da cidade, do bairro, é um pouco para saber sobre essa história que envolve a história e o início da vida política. O início da sua vida política aconteceu no bairro? Aconteceu de que forma? Na cidade? Como é que foi que aconteceu isso na sua vida? Então, o início da minha vida política aconteceu por conta eu não digo nem no bairro, porque eu sempre digo que o político, quando está na vida pública, ele não tem bairro, né? Ele tem vontade de melhorar a sociedade em que ele vive. E a minha vida pública, a minha vida política iniciou quando a minha mãe teve um câncer de garganta. E eu comecei a ver que a dificuldade, né? Nós temos o plano médico mais caro do mundo, que é o SUS, e nós não conseguíamos uma consulta, um exame, e eu sofri demais com isso. Por conta disso, eu aceitei ser candidata a vereadora, porque eu queria entender um pouco mais, e eu fui estudar a saúde pública. Então, de verdade, aconteceu a minha vida política iniciou por conta disso. Entendi. Por formação, a senhora é advogada? Sou advogada, me formei em 2001, final de 2002, né? Colei grau em janeiro de 2002, ou seja, não estudei no período como todo mundo, né? Como a minha filha, por exemplo, que aos 23 anos está se formando advogada, está se formando em direito. Eu demorei um pouco mais por conta da situação, sempre gostei da área jurídica, mas não conseguia fazer por conta da situação financeira. Então, eu demorei um pouco mais, me formei em 2002, eu tenho 52 anos, então eu tinha 30 e poucos anos já quando eu me formei. Já tinha certeza absoluta do que queria? Certeza absoluta do que queria. Fui comerciante, aos 14 anos eu comecei a trabalhar como balconista de loja, né? E depois disso iniciei, acho que com 23, 24 anos eu iniciei no comércio de telefonia, porque isso na época eu acabei indo trabalhar de secretária, depois acabei me tornando comerciante, e aos poucos a coisa foi indo, mas eu sempre soube que eu queria ser advogada, né? Eu sempre gostei muito de legislação, sempre gostei muito de ler, e acabei fazendo direito, que eu sempre digo que eu sou advogada por vocação. E a sua atuação na política, vereadora, ela está em que área, se é que a gente pode chamar assim? Então, na verdade, eu conheço todas as pastas, tá? Quando eu me dispus a ir para a vida pública, eu passei a estudar a política da cidade, passei a estudar política de governo de estado, passei a estudar tudo. E então eu conheço hoje todas as pastas da cidade. Se você me perguntar sobre qualquer situação, eu vou saber te responder. Mas eu finquei uma bandeira realmente na área da saúde pública por conta do início, por conta da minha mãe, por conta de tudo que eu vivi com a minha mãe com câncer, sem poder praticamente fazer nada
porque eu me senti realmente inútil, né? Eu via que quando se falava em política pública de saúde, a gente falava, poxa, mas tem um investimento grande, como que nós não temos médico? Então, por conta disso, como que não tem remédio? Como que tem esse número enorme de ações judiciais para que uma pessoa faça um determinado tratamento, se é direito líquido e certo, não é, né? É um direito constitucional. Então, por conta disso, a minha maior bandeira hoje é tudo que envolve a saúde pública. Zeladoria, que é essa questão de saúde pública, a saúde pública em si, a defesa do SUS, ou seja, tudo que envolve a saúde pública, realmente eu tenho um pouco mais de atuação. A senhora está aí é o seu primeiro mandato, né, a quarta candidatura. Como é que foi o trabalho até aqui? Porque existe um trabalho de fiscalização na cidade com relação a esse assunto saúde que a senhora pratica já há algum tempo, né? Antes dos mandatos, a gente vai falar sobre a expectativa do mandato também, e já a atuação, porque o mandato já começou, né? Mas como é que foi esse trabalho até então? Então, por conta de eu estudar, de eu participar de todas as reuniões de conselho, por eu verificar que as prestações de contas não se fechavam na saúde, o investimento muito alto, por exemplo, de 31% que nós chegamos a ter de investimento na saúde, e eu perceber que esses 31%, quando nós íamos para o pleno, quando nós íamos para o fechamento das contas, essas contas não batiam, né? Aí veio o Agerir na cidade, que, no meu ver, foi um grande erro, né? Tanto por conta da precarização do trabalhador, como também pela precarização da saúde pública do munícipe. Então, eu comecei a verificar que não bastava eu querer ser vereadora, eu aguardar o momento de eu ser vereadora. O que eu tinha que fazer, se era isso que eu tinha escolhido, eu tinha que sair a campo, eu tinha que verificar, eu tinha que estudar, e eu comecei a fazer fiscalização no HMU, nas UPAs, nas UBSs, nos PAs, e isso ficou tão grande que as pessoas passavam a me marcar nas redes sociais, e eu comecei a resolver casos que eu mesma me surpreendia, né? Eu falava, mas espera aí, eu não sou vereadora, eu não levo para dentro do meu escritório para resolver, eu converso com olha, foi um equívoco, a pessoa não está aguardando há 2 anos, nossa, foi um equívoco. Rapidamente consertavam aquele equívoco dentro de uma UBS ou dentro da regulação na Secretaria de Saúde, e aquela pessoa acabava tendo o atendimento porque viam que, nossa, mas 2 anos, por que está aguardando 2 anos, né? Então, esses equívocos acabavam sendo resolvidos. E eu lembro que as pessoas começavam a dizer, ela resolve, chama que ela resolve, chama que ela resolve. Por quê? Porque eu realmente, pelo conhecimento de saúde pública que eu acabei adquirindo, eu ia buscar no lugar certo. Eu falava, olha, o problema está aqui, dá uma olhada no sistema, olha, você tem aí o CISREG, né? Você tem tinha o ESUS, você tem aí uma gama de situações que você pode consertar o problema sem judicializar. Por quê? Cada coisa que se judicializa no município, você retira dos cofres públicos verba que poderia ser devolvida, inclusive, para a saúde. Então, aquelas judicializações de medicação, de tratamento, por exemplo, no câncer, eu achava desnecessário, porque nós temos legislação que diz o seguinte, foi identificado que você tem um câncer, por exemplo, no colo de útero, existe um prazo de 30 dias para que essa pessoa seja inserida na rede Hebe Camargo e já inicie o seu tratamento. E eu peguei casos
de pessoas que estavam com câncer no colo de útero, pedindo para ser inserida na rede Hebe Camargo, e já estava 9, 10 meses, um ano, sem estar inserida. Inclusive, nós temos um caso de uma moça que, graças a Deus, agora está curada. Mas eu consegui, com muita luta entre o UBS, entre CEMEG e entre a Secretaria de Saúde na regulação, após muita luta, eu consegui que eles identificassem que realmente houve um atraso, um erro, e com 9 meses essa moça foi tratada e hoje ela está curada. Então, são essas coisas que não podem acontecer. E se houver a fiscalização correta, se realmente o vereador, e que eu acho que parte do vereador, né? Se o vereador estudar realmente o que ele está fazendo, ele ter certeza do que ele faz e ele for cobrar no lugar certo, né? Porque a gente não compra carne na farmácia. Então, o vereador que sabe o que faz, que estuda o que ele está falando, o que ele está fazendo, ele cobrando no lugar certo, é resolvido. Porque investimento nós temos, nós somos uma potência, nós temos uma cidade riquíssima, né? Então, eu acredito muito nisso, e foi por isso que iniciou a minha fiscalização e acabou dando muito certo. Que bom, tá certo. Vereadora, é a sua quarta candidatura, a senhora foi eleita pelo PT com 2.479 votos, né? Falando um pouco ainda de saúde, mas vamos falar um pouquinho também da campanha. Como é que foi fazer campanha durante um período de pandemia? Porque as outras campanhas, elas aconteceram em momentos diferentes em que a gente vivia de uma outra maneira. Como é que foi essa última campanha? Sim, foi muito sofrida, né? Primeiro foi muito sofrida, porque o receio de pegar o Covid era claro, né? Nós tínhamos aos voluntários, que eu tive voluntários, né, para trabalhar, então também tinham esse receio, e aí nós tínhamos que fazer, porque, na verdade, eu conversei com a minha família antes de sair para essa campanha, e eu disse o seguinte: é a última vez que eu vou para uma eleição, concorrer à vereança da cidade, porque eu não vou ser aquela vereadora que vai estar o tempo todo em determinados lugares. Eu tenho bandeiras, eu tenho focos, eu tenho objetivos, então, e não trabalho com dinheiro, não vou pôr meu patrimônio em risco para ter a vereança, porque eu acho que a população precisa de bons vereadores e não vereadores que gastam o que tem e o que não tem para entrar para ser vereador, né? Tanto é que a minha votação foi 2.479 votos, ou seja, uma votação, até recebi ontem uma pessoa dizendo, sua votação foi cigana, porque foi realmente um pouquinho em cada lugar onde a gente conseguiu alcançar. E eu falei para minha família o seguinte: eu não serei mais candidata se eu não ganhar essa eleição. Essa será a última. E aí, se a população achar que me merece, que me quer trabalhando verdadeiramente, fazendo fiscalização nos equipamentos, fazendo fiscalização nas verbas públicas, aí eu vou ganhar. Se a população entender que eu não sou uma pessoa legal para estar na vereança, eu não vou vencer essa eleição e eu não vou mais. Então, eu acho que isso me encorajou muito mais, porque eu tinha dado minha palavra, e palavra, para mim, vale muito, né? Vale mais do que qualquer outro valor. E como eu tinha dado essa palavra para minha filha, para o meu marido, para minha família, eu me dispus ainda mais, eu corri muito mais, porque eu realmente tenho esse sonho, né, de ser vereadora, de participar da política da nossa cidade, fazer o melhor para a nossa população, para a nossa sociedade. Então, embora tenha tido muita dificuldade por conta da pandemia, eu não fiquei muito bitolada, não, e eu fui para a rua mesmo de máscara, com álcool, com todas a segurança, mas eu bati de porta em porta, eu andei de bairro em bairro, eu contei sobre o meu projeto, eu falei sobre a minha vida, fiz muita live, usei todas tudo que eu podia usar
de rede social para evitar a aproximação, a aglomeração, mas eu fui também para a rua e fiz todo o meu melhor, porque eu queria muito ser eleita. O mandato começa ainda num período de pandemia, né? A gente ainda atravessa um período de pandemia. Qual a expectativa para esse mandato, vereadora? Eu me preocupo com a sessão online. Eu acredito que a população não vai acompanhar como devia acompanhar, né? Porque já não acompanham por conta de horários. Nós temos uma sessão que é às 2 horas, às 14 horas, né? Então, a maioria das pessoas estão trabalhando, não podem estar indo na Câmara para assistir, e piorou agora, em pandemia, que não pode entrar para não fazer aglomeração. Então, eu me preocupo com isso e me preocupo com a parte que agora foram suspensos os trabalhos e será, se voltando, será de forma online. Eu me preocupo muito, muito com isso. Ontem, inclusive, eu e o vereador do partido procuramos pelo presidente da casa, pedindo que a sessão seja presencial, mesmo que nós não tenhamos assessores conosco, mas que a sessão entre os vereadores seja, sim, presencial, porque estamos na pandemia, mas eu entendo que o serviço da casa, da Câmara, é serviço essencial. Nós precisamos votar o que é melhor para a cidade, precisamos fazer a Casa de Leis andar. Eu acompanhei todos esses anos e a grande maioria das vezes não tem quórum para poder funcionar, para poder votar os projetos bons para a cidade, e a gente precisa que tenha quórum, precisa que estar lá, e isso me preocupa demais, né? Mas vamos tentar fazer o melhor. Se for online, acabamos de fazer o online, fizemos nossa votação, nós vamos para as redes sociais, nós vamos trabalhar as mídias, dizendo qual foi a votação, o que nós votamos, o que nós entendemos. Por quê? Todos sabemos que o governo sempre tem um número muito maior de vereadores na base aliada do que aquele vereador centralizado ou de forma oposicionária, né? Então, o que nós queremos? Eu digo que eu não sou oposição por oposição, mas eu vou votar o que for bom para a população, porque eu entendo que tudo é do povo e para o povo. Não interessa se eu vou agradar o partido A, o partido B, se eu vou agradar o governo executivo ou não, a minha obrigação é votar o que é melhor para a população. Então, acabou a votação e deu lá uma votação que é algo que a população não goste, vai sair o quê na mídia? Olha, foi aprovado o projeto tal por unanimidade. Todos os vereadores entram na mesma situação. E eu não vou deixar que isso aconteça, porque acabou a votação. Se eu entender que eu devo votar junto com o governo, que é bom para a população, eu vou votar e vou para as mídias dizer por que eu votei, né? E, ao contrário, farei também. Então, a parte online me preocupa por isso, e nós vamos tentar fazer aí o melhor para que a população veja o nosso voto, veja a forma que a gente se posiciona, porque eu acredito que o vereador tem que ter posição. Ele não pode deixar de votar, ele não pode votar porque tem raiva de um ou gosta do outro, ele tem que votar o que é melhor para a população. E eu vou ter esse cuidado, sendo online, eu vou ter esse cuidado. Certo. Vereadora, com relação a projetos, a senhora tem um perfil de fiscalização, a gente já sabe aqui mesmo antes do mandato, e a propositura de projetos está no seu planejamento do mandato apresentar projetos para a cidade? Sim, eu tenho, inclusive, mais de 50 projetos já escritos, né, e pretendo colocar todos os projetos que eu tenho. Eu acredito que o legislador, ele não está somente para fiscalizar, ele está para contribuir com a construção da cidade. E a construção da cidade se dá com bons projetos de lei, né? Por exemplo, eu vou te falar sobre um projeto que eu acho que seria para ontem, né?
ainda não coloquei, mas pretendo colocar, porque eu estou há 2 semanas só que eu assumi, né, por conta do problema que teve judicial. Então, eu ainda não coloquei por conta disso, mas vou colocar muito em breve. É o caso da insalubridade dos agentes de saúde. Hoje, nós sabemos que os agentes de saúde, eles colhem até escarro de pessoas que têm tuberculose. Nós sabemos que a ANR, né, que todos os direitos que existem do trabalhador com relação aos agentes de saúde, tudo que ele tiver contato de agente biológico, ele tem direito a receber um adicional de insalubridade exatamente por conta do risco que ele corre. E a ANR dá esse direito a ele. E, infelizmente, isso foi retirado do agente de saúde. E eu pretendo colocar esse projeto já estava, inclusive, durante a minha campanha política, foi dito que eu colocaria, eu vou colocar. Eu tenho um projeto também para a advocacia, né? Eu sou advogada e hoje eu sei que a prerrogativa do advogado muitas vezes não é respeitada quando o advogado pede um processo, que é vista de um processo na administração pública, não é respeitado não é respeitada a prerrogativa desse advogado, né? E tem que ser respeitada. Então, para ser respeitada, eu entendo que, além do projeto de respeito, tem que ter uma sanção para o desrespeito, porque sem essa sanção fica tudo muito genérico e as pessoas acabam não respeitando. Eu tenho inúmeros projetos mesmo e nós vamos colocar muito projeto aí na Casa de Lei. Tá certo, vereador, eu agradeço a sua presença aqui com a gente, nos receber, assim, virtualmente, a maneira que dá para a gente fazer agora, né, dá para a gente conhecer cada um dos vereadores, dessa vez a gente conheceu aqui a vereadora Márcia Tassetti. Muito obrigada, vereadora. Eu agradeço a todos vocês e bom trabalho, vamos orar para que todos nós possamos ser vacinados o mais rápido possível, para que a gente vá para a rua, vá para o trabalho com muita vontade, com muita garra, porque Guarulhos precisa muito da gente, de mim, de você e de todos aí. Certo, vereadora, obrigada. E você que esteve com a gente também, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo ponto de vista. Tchau.